amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Primeiramente quero falar da live que nós fizemos essa madrugada, eu, o companheiro Fred, o companheiro Luiz Bittencourt, de 5 horas. Falamos sobre o Flamengo, situações indiretas ao nosso clube, ao futebol, falamos da vida, falamos das nossas experiências e não tem nenhuma dúvida, entretemos muito as quase 1.300 pessoas que estiveram conosco às 4 da manhã, até às 4 da manhã. Foi uma surpresa, não imaginávamos ficar tanto tempo, mas o entretenimento, a interação com o público acabou nos permitindo. Então você aí, companheiro rubro-negro, que quiser analisar os principais momentos dessa live, eu acho que vale a pena, você vai se divertir muito. Hoje eu acordei e não poderia ser diferente, pensando nas perspectivas que Flamengo e Palmeiras têm para o jogo do dia 27, com relação até aos seus torcedores. Isso é muito natural, os dois clubes protagonizam os principais duelos aqui no Brasil nos últimos anos. É uma final que envolve muita expectativa e a Libertadores. Vale o terceiro título do Flamengo e o terceiro título do Palmeiras também, algo muito importante, ninguém quer perder, muita expectativa e muita especulação. Controvérsia. Nosso lado, Michael. Michael tem sido o principal jogador do Flamengo nessas últimas partidas. Michael cresceu muito de produção e a torcida debate. Eu, por exemplo, não consigo imaginar o Flamengo entrando em campo no dia 27 sem o Michael ser titular. Acho que seria um presente para a torcida do Palmeiras, presente para o Palmeiras, para o Abel Ferreira, caso o Abel entenda que o Michael está realmente nessa importante fase. Eu tenho certeza que sim, tenho certeza que essa fase, os gols, a forma como ele promove assistências tem tirado um pouco do sono do companheiro treinador do Palmeiras e da torcida também. Então não consigo entender que o Michael não vai participar dentre os 11. Mas, por exemplo, o Zico ontem deu uma entrevista para a ESPN e ele disse que o quarteto precisava ser preservado. Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique. Ele entende que o Michael e o Pedro sejam muito importantes, mas que deveriam aguardar no banco a oportunidade de ingresso dentro da partida. Eu realmente não concordo com o Galo, tem muita gente que concorda, mas eu realmente fico muito temeroso. Acho que seria um presente, como eu falei, para a torcida do Palmeiras, uma preocupação a menos. Mas isso envolve muita controvérsia, tem pessoas que sacrificariam Andréas, outras pessoas que têm ali uma consciência mais preocupada com o setor defensivo. Imagino que o Andréas tenha que ficar, que o Flamengo tenha que se preocupar com os contra-ataques do Palmeiras, que joga reativamente. Enfim, um debate frenético com relação a isso e que mostra claramente que o futebol é muito subjetivo. Eu queria que você desse a sua opinião sobre isso, respectivamente ao Flamengo. Algo que é concernente à nossa essência. Independente do Michael ou não, a torcida do Flamengo se preocupa muito também com o setor ofensivo. Na verdade, o nosso time é ofensivo, mas com o Renato perdeu essa caracterização. O Renato às vezes joga com a oferta de bola ao adversário, ou seja, o Renato cede a bola ao adversário para poder sair em contra-ataque também, algo que, no meu entendimento, deve até contrariar os jogadores do Flamengo. Vocês viram o que aconteceu contra o São Paulo, o time fez pressão alta, o time marcou incisivamente e aos 3 minutos já estava vencendo de 2-0 o jogo. Acho que é dessa forma que o Flamengo tem que jogar, mas Renato Gaúcho tem a sua forma peculiar de administração do time e eu não sei como ele vai fazer nesse jogo. Do outro lado, meus amigos do Palmeiras, eu tenho assistido alguns debates sobre o clube, sobre a forma como o Palmeiras vai jogar, e muito se falou das vitórias que o Palmeiras teve nesses últimos jogos, apesar de ter perdido agora para o Fluminense. Na verdade,
o que se dizia, eu acho que muito mais em relação aos resultados do que propriamente a forma como o Palmeiras estava jogando, se dizia que o Palmeiras tinha evoluído muito e aí, claro, acaba perdendo para o Fluminense e um banho de água fria naturalmente é jogado em cima ali dos torcedores e do próprio clube, dos gestores do clube, em função do momento que estava vivendo. Futebol, meus amigos, é momento. E como é que o Abel escalava o time do Palmeiras? Não sei se vai continuar a escalar, acho que ele vai poupar jogadores também, isso aí é muito natural. Mas estava escalando ali o Veiga e o Scarpa como meias. E o time do Palmeiras teria, vou botar aqui no futuro do pretérito, teria se apresentado dentro de campo de maneira mais ofensiva, ou seja, contrariando inclusive aquele estigma do próprio Palmeiras e do treinador, do seu treinador, de serem mais conscientes, preocupados defensivamente com o time. E aí se estabelece do lado de lá também uma controvérsia enorme com relação à lateral direito. O titular não vai jogar, e aí eles estão entre o menino e o Mike. O Mike mais defensivo e o menino mais ofensivo. E aí a torcida do Palmeiras, para que vocês entendam como é essa situação, a torcida do Palmeiras prefere, foi a minha sensibilidade, prefere o Mike em função dos predicados defensivos dele. Quero lembrar vocês que essa é uma escolha importante da parte deles e boa parte desse debate se dá em cima da evolução do Michael, do crescimento do Michael. Então eles querem alguém que seja mais defensivo dentro de campo para poder eliminar as possibilidades, ou mitigar ali as potencialidades do Michael, para vocês entenderem como é. Eu estou gravando esse vídeo justamente por isso, para vocês entenderem a expectativa que a torcida do Palmeiras tem, obviamente não todos, mas a maioria, pelo que eu pude perceber, com relação às preocupações do Michael. Por isso que eu digo, se tira o Michael do campo, no meu entendimento, isso seria um presente, uma dor de cabeça a menos para o técnico do Palmeiras e para os torcedores também. Então eles querem que o Mike seja o titular da lateral direita, justamente pelos predicados mais defensivos que esse jogador tenha, para poder conter o ímpeto do Michael, para poder conter a intensidade do Michael e a atual fase desse jogador. Se o Flamengo não entra com o Michael dentro de campo, eu acho que o Palmeiras tende, claro, a se preocupar menos, né, com um jogador que é bastante agudo. A verdade é que é uma situação difícil para eles mesmo. Eu acho que não dá para comparar o quarteto ofensivo do Flamengo com o quarteto ofensivo com o ataque do Palmeiras. Apesar de que, como eu já falei para vocês, acho que a probabilidade de vitória de um time ou de outro é de 50%, porque é uma final, realmente tudo pode acontecer. Mas em termos assim de análise individual de jogadores, não dá para contar. O Flamengo sai muito na frente. E além desse quarteto, você ainda tem o Michael, então você preocupa muito. E esse debate está acontecendo lá na torcida do Palmeiras. É por isso que eu digo para vocês, o Michael tem que estar dentro de campo. O Flamengo, na verdade, eliminaria o ímpeto ofensivo do time do Palmeiras, uma vez que eles, por si só, com esses quatro, já se preocupam muito, e ainda mais diante do Michael, que para eles é um evento novo. Apesar do Michael ter jogado muito bem contra eles também, naquela partida que nós goleamos lá em São Paulo, apesar disso, é algo que de lá para cá evoluiu substantivamente e, claro, provoca esse debate. Então, para vocês entenderem a diferença que existe entre a perspectiva palmeirense, as análises palmeirenses e a análise rubro-negro, ou seja, o rubro-negro não está preocupado com essa escalação do Abel, do Scarpa e do Veiga pelo meio, que teria caracterizado essa evolução, mas eles estão preocupados com relação ao seu setor defensivo, em função
da evolução do Michael. Então, isso por si só, meus amigos, para poder resumir aqui para vocês, mostra claramente que o Flamengo, a torcida do Flamengo, tem uma preocupação com o setor ofensivo do clube, não é? Tensionando a vitória, ou seja, sem debater muito, não tenho visto isso, o time do Palmeiras e a forma como o time do Palmeiras está jogando com os dois. O Flamengo não se importa com isso. Você vai escalar ali o Scarpa e o Veiga como meias. Eu acredito que não. Eu acho que não vai escalar. Eu acho que o Abel vai voltar ao seu jogo tradicional reativo. Essa é a essência do Palmeiras. Então, o Flamengo não se preocupa com aquilo que está acontecendo no Palmeiras, mas a preocupação da torcida do Palmeiras é com o que está acontecendo no Flamengo. Então, entendam bem qual é a diferença de perspectiva, o que também não significa que vai mudar o percentual de chance de cada clube vencer. Mas esse é o debate. Então, eu quero mostrar para vocês aqui as preocupações e, mais uma vez, ratificar aqui a minha opinião de que o Flamengo tem que entrar com o Michael dentro de campo, porque eles estão se preocupando muito com isso e querem sacrificar, inclusive, o poder ofensivo do time, né, que teoricamente foi o responsável pela melhoria do time nos últimos jogos, tirando aí a derrota para o Fluminense, que pode ter sido casual, né? Então eles sacrificariam o que eles acham que evoluiu para poder naturalmente escalar jogadores com perfil mais defensivo para poder conter o ímpeto dos jogadores do Flamengo. Sensacional isso aí. Parem para pensar. Eles preocupados com o nosso ataque e nós preocupados com o nosso ataque também. Ou seja, sobre a melhor forma de escalar o time para poder vencer. A diferença de perspectiva que é inerente à essência de cada clube. O Flamengo precisando, preocupando-se em atacar, em vencer, e o Palmeiras se preocupando em defender. Vocês me desculpem aí, torcedor do Palmeirense, mas essa foi a análise que eu pude extrair dos debates de vocês. Resumindo, muita preocupação do torcedor do Palmeiras com o ataque do Flamengo, né, desejando muito que o Michael não entre dentro de campo, e muita preocupação da torcida do Flamengo com o nosso ataque também, ou seja, sem preocupação com o que está acontecendo do lado de lá. Para nós, realmente, pela maioria é indiferente escalar o menino na lateral direita, ou o Michael, então escalar o Veiga e o Scarpa como meias, ou tornando o time mais ofensivo ou não. Para nós isso é indiferente. Para eles não. Eles estão muito preocupados conosco. Grande abraço a todos vocês, meus amigos. Hoje à noite tem uma live às 10h30 no canal. Saudações rubro-negras.